Fala, people! Segunda live da série Obediência, Poder Transformador. Hoje eu vou conversar com a minha melhor amiga, que também é minha irmã, Clícia Brasil. A gente vai conversar sobre amizade e sobre os princípios bíblicos para a gente se escolher um amigo e para a gente também descobrir se a gente está sendo um bom amigo a partir desses princípios que Deus deixou nas Escrituras Sagradas. Bem-vindos! Olá, Inove Quadros! Bem-vindos aqui. Bem-vinda, mami. Bem-vindos, espero que seja muito edificante para vocês. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. E já pega papel e caneta para você anotar as referências bíblicas que vão ser citadas aqui, para que você possa meditar sobre isso depois, para que você estenda o assunto, o debate com seus amigos, com seus familiares, com seus irmãos em Cristo. Paz, paz, querida. Bem-vinda. Hoje vamos tomar chicote aqui da Cília, hein? Tá dando para me ouvir direitinho? A imagem tá boa? Tá direitinho aí? Oi, Cíntia. Paz, querida. Bem-vinda. A irmã da Cília aí, a outra irmã da Cília. Essa de sangue. Tá ótimo o som. E a imagem tá boa. Tá dando aí para ver direitinho. Tá ótimo. Já peço para vocês, além de pegar o papel e caneta, para vocês anotarem as referências, para vocês se aprofundarem depois, né? Vai no aviãozinho que tem aí perto dos comentários a setinha, manda para os amigos, para os familiares, para os irmãos em Cristo, chama eles para enriquecer esse debate com a gente aqui, tá? Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Oi, André, paz, meu irmão querido. O André que também vai estar aqui com a gente, tá? Vai falar um pouco do testemunho dele, de como quando ele resolveu obedecer ao Senhor, como que isso transformou a vida dele, tirando ele aí de uma vida de vícios, né, de uma vida triste, para poder viver uma vida plena na presença do Senhor. Paz, Dan! Tudo bem, meu querido? Danilo, nosso amigo nordestino, que amamos muito também. Amém, querido. Oi, Jaque, tudo bem, minha querida? Bem-vinda. Já vou chamar a Cília aí. Pedir para vocês também, pessoal, sentar a mão no coraçãozinho, por favor, porque quando tem bastante curtida no coração, o Insta ele indica a nossa live para outras pessoas também, tá? Então, se estiver sendo edificante para você, por favor, senta o dedo no coraçãozinho e manda para os amigos aí no aviãozinho. Oi, Bianca, bem-vinda, querida. Milena. Bianca é lá da nossa igreja, uma irmã muito querida, a irmã mais fofa da Lagoinha Santos é a Bianca. Faz umas coisas lindas também, dança muito lindo, você fica querendo só parar para observá-la dançando de tão lindo que é. Oi, Milena, paz, minha querida, tudo bem? Milena é irmã em Cristo também, estudamos juntas no colegial. Amém, amada. E, queridos, eu quero pedir também que durante a live tirem prints, tá bom? E depois me manda, porque quem faz a live não consegue printar, tá bom? Olá, Eri.
Paz, paz, querido. Seja bem-vinda a essa live. Eu vou chamar a Clícia. Ó, aqui do lado do campo de comentários tem uma caixinha com ponto de interrogação. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá bom, para Clícia, para mim, enfim, pra gente, é só colocar aí na caixinha de perguntas, tá bom? E vamos lá. Vamos iniciar essa live. Paz, minha irmã. Paz. Quanto tempo? Paz, minha querida aqui, gente, minha melhor amiga, minha irmã, maravilhosa. A gente vai conversar hoje sobre amizade, sobre a nossa amizade também, o alicerce dela, como que a gente consegue permanecer amiga durante tantos anos, né? Sem que nada, como que eu posso colocar, aconteça para que isso abale, né, de uma forma que a gente venha a se separar. Porque amigos também brigam, né? Amigos também discutem, amigos também se chateiam, porém não é nada a ponto que venha trazer uma ruptura, né, para nossa amizade. Tudo bem, minha querida? Bora Tudo lá? bem, tudo bem. Deixa eu ver Obrigada se por tem me mais chamar. entrou. Lilian Bispo, Boa noite, bem-vinda, querida. Lilian. Seja bem-vinda à nossa live. Nós vamos conversar hoje sobre amizade. Eu Eu consigo. tô com uma série aqui chamada Obediência, Poder Transformador, para quem não sabe, tá? E eu falo sobre os benefícios de se obedecer a Deus, né? Os benefícios de como isso vem transformar nossa vida a partir da nossa obediência a Deus. E dentro desse tema tem um subtema que a gente trata aqui sobre coisas da nossa vida, amizade, irmão, relacionamento, casamento, enfim, e vai vir uma série de coisas aí para vocês serem edificados, tá bom? E eu convidei pessoas que ou me influenciaram, ou me influenciam, ou que, de certa forma, tem uma história que eu fiquei sabendo e eu chamei, convidei a pessoa para poder vir para a live e contar como que, a partir da obediência, a vida dela ou dele foi transformada. Vamos lá, minha irmã. Pronto, vamos lá, vamos começar a live. Simbora. Boa noite, Simbora. queridos. Boa noite, paz. Vou Oi estar com o com vocês pessoal. aqui. Aqui não travou, já. Oi? Aqui tá normal. A Jéssica falou que travou, aqui tá normal. Aqui também, para mim. Acho que é a tua net aí. É um privilégio para mim poder participar. Eu falei, meu Deus do céu, chamou tanta gente aí que tem tanto conhecimento. Eu falei, me chamar, eu falei, meu Deus do céu, que responsabilidade, né? Mas, amém. Eu A não gente conheço tem o que. pessoal melhor, tirando a minha mãe, para falar sobre esse assunto, minha querida. Você tem total autoridade, você é uma amiga maravilhosa. Ficar rasgando seda aqui, mas é verdade. Você é uma pessoa que sempre faz da gente pessoas melhores, né? Você não é aquele tipo de amiga que, se a gente está fazendo alguma coisa errada, você apoia, né? Pelo contrário, você sempre tenta levar a gente para um caminho de vida. Eu sempre disse que as pessoas que estão ao teu redor, se elas se empenham e se dedicam a serem tuas amigas, elas ganham um presente inestimável. E para mim que é uma honra poder ter tua amizade, poder permanecer nessa amizade, né, durante tantos anos. E eu sei que o Senhor vai abençoar muitas pessoas através das coisas que você vai falar. Amém. Eu tô aqui Amém? para. Eu falei, eu separei vários versículos aqui. Eu falei, meu Deus, como a gente aprende, né? Versículos que a gente já conhece muitas Ah, vezes. querida. Beijo, Mas titia. como a palavra de Deus é rica, né? E como a gente cresce, né? Quando a gente se aprofunda cada vez mais, né? E como é importante a gente se aprofundar, porque de um versículo a gente tira um tesouro, né? E eu falo, meu Deus, é um prazer para mim falar sobre amizade, porque
A amizade, para mim, é algo que realmente é um presente do céu, é algo que Deus nos deu para nos ajudar a viver aqui nessa terra, porque não é fácil, né, viver aqui na terra. A gente passa por um monte de coisa e ter a presença de amigos vivendo conosco, caminhando conosco, torna as coisas mais melhores, os dias mais, né, um verdadeiro amigo, né? A gente vai falar aqui sobre o falso amigo, aquele que parece que é amigo, que se diz amigo, mas na verdade são falsos também, né? Que tem bastante por aí. Mas o verdadeiro amigo, um amigo que é leal, um amigo que é aquele amigo que a gente fala que é para contar para toda hora, é um amigo que é realmente vindo de Deus, e Deus ele une propósitos também, né? E eu já aqui aproveitando para me apresentar, né? Eu Não, sei que algumas calma, pessoas que estão calma, minha aqui. irmã. Calma! Já já você se apresenta para quem não te conhece. Eu vou fazer uma introdução aqui. Pasme, bem-vinda, querida. Quem é mais aqui? Amados, amados. Daísa, paz, Daísa. Seja bem-vinda, querida. Vamos lá, eu quero fazer uma introdução aqui. Eu fiz umas anotações, então vocês vão perceber que eu vou dar uma olhadinha aqui do lado, é porque eu não quero esquecer de falar nada, tá? Eu E também eu quero falar um anotei pouquinho. bastante. Eu sei. A Bíblia toda está transcrita aqui. Pasme, eu quero falar aqui um pouco sobre, fazer uma introdução sobre amizade, né? Eu vou fazer uma introdução um pouquinho mais filosófica, e eu sei que a Clícia vai entrar na filosofia bíblica sobre amizade, né? Então eu vou falar mais de uma forma geral, né? O objetivo aqui é a gente entender os princípios de Deus para amizade, a gente se identificar para ver se a gente está sendo um bom amigo, e se isso não está acontecendo, para que isso venha, a gente venha se arrepender diante de Deus, porque a partir da amizade a gente também mostra a Deus na sociedade, né? Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre amizade, tá bom? Nessa introdução. E logo em seguida eu passo para a Cili, para ela se apresentar e fazer. Não, melhor, se apresente, Cili. Eu faço a introdução depois. Pronto. Vamos de improviso aqui, né? Tá, eu vou falar, muita gente que está aqui já me conhece, né? Mas tem muitas pessoas que eu sei que não estão aqui ao vivo, porque sabem, né? A gente sabe que não pode estar no momento ao vivo, mas que vai ver. A gente vai deixar salvo, a Ju vai deixar salvo esse vídeo, eu sei que vai ver depois o vídeo. Então, assim, principalmente para as pessoas que não me conhecem, meu nome é Clícia Brasil, eu sou de Mossoró, Rio Grande do Norte. Paz, E, Simone, paz, pastora. queridas, Bem-vinda. e eu vim de lá, eu morei lá minha vida toda e eu conheci a Ju, não me recordo exatamente o ano, mas aí faz mais de 20 anos, né, Ju, que a gente se Acho que conheceu sim. Sim. através do fã-clube né, do Kid Abelha Faz na uns época. 20 ou 21. Através do fã-clube do Kid Abelha na época, muito Tem que tempo, fazer né? uma Estamos ficando festa. velha. Estamos ficando velha. Através do fã-clube do Kid Abelha na época, e assim, aquilo que era uma coisa superficial, né? Eu vou falar até sobre isso, sobre a internet, né? Amizade de internet. Que às vezes é superficial, que era superficial, mas foi algo que foi se tornando uma amizade real. Né? Ah, Uma mas amizade verdadeira. na nossa época foi diferente. Hoje é mais superficial, mas na nossa época a gente Mas fazia amigo da internet, a gente se encontrava, a gente, né? Mas ainda existe, né? De um ou outro a gente ainda consegue tirar e, como a gente, né? Foi se tornando uma amizade verdadeira, uma amizade que se tornou uma amizade real, né? Real ao ponto de você abrir sua casa junto com a sua família para me instalar aqui, né? Então, há quase 20 anos, né? Me abrirem as portas para que eu pudesse ser parte da família, né? E me tornar família junto com vocês. E a gente tem sido amiga desde então. E assim, eu tenho crescido muito. Você foi a pessoa que Deus escolheu para me apresentar Cristo, né? Então, assim, a gente vai falar sobre amigos que
nos levam à perdição e amigos que nos levam à vida, né? E você me levou à própria vida, né? Você me levou a Cristo. Então, glória a Deus por isso. Deus, ele não faz nada por acaso. Eu não acredito. Eu não acredito em acaso, né? E eu acredito em Cristo, sempre. Cristo escrevendo a nossa história e a gente andando segundo aquilo que ele determina, porque a palavra diz que os planos dele não podem ser frustrados. E ele já tinha isso. E Deus usa a amizade para que ele seja, para que ele possa nos abençoar, né? Para que os propósitos dele se cumpram. A gente vai ver, a gente vai falar sobre Davi, sobre Jonatas, que Deus usou a amizade deles para fazer o propósito dele aqui na Terra também ser cumprido, né? Então, assim, Deus usou a nossa amizade para que eu pudesse conhecer a Cristo, para que Deus pudesse fazer o que ele queria fazer nas nossas vidas também. Então, eu glorifico a Deus por tudo isso. Deus trouxe um pequeno resumo da minha história. Amém. E da nossa amizade. Quem quiser ver o testemunho completo, vai lá no @KellyIBL, Kelly com 2 L's. A Cília contou o testemunho todo dela lá e é muito edificante também. Vamos lá. Bom, o versículo tema dessa série está em Provérbios 27:17, que fala assim: assim como o ferro afia o ferro, assim o homem, o amigo, também afia o seu amigo, tá? Então, eu quero falar aqui um pouquinho sobre amizade. Como eu falei, algumas pessoas chegaram agora, vou repetir rapidinho. Eu fiz aqui, escrevi uma introdução um pouquinho mais filosófica, de forma geral, sobre amizade, tá? Eu deixei para a Clícia fundamentar na palavra, tá, o assunto amizade e os princípios que Deus deixou. Então, eu vou falar um pouquinho de uma forma mais ampla e trazer alguns questionamentos também dentro do que eu coloquei aqui. Bom, encontrar um amigo na nossa geração não está muito fácil, né, gente? Venhamos e convenhamos. Amigo de verdade, né? Oi, Silvana, bem-vinda, querida. Deus te abençoe e que a live seja uma bênção para você. A gente vive tempo de relacionamentos líquidos e amigos precisam estar dispostos à experiência de se conectar um com o outro, né? Num nível mais profundo, porque amizade é isso, né? Se não é coleguismo, né? Se não é conhecido, né? Oferecendo o que há de melhor dentro da gente. A amizade é tema de música, de poesia, é citada pelas religiões. Amigos dividem histórias, opiniões, aprendizados, segredos, dores, memórias, silêncios. E a amizade, ela precisa de tempo dedicado para cultivar ela, né? E a gente vive numa época que é extremamente intensa, né? A gente está passando por transformações profundas aí em várias áreas, né? Principalmente agora por causa da pandemia, né? E nossas obrigações multiplicaram. A nossa rotina ficou um pouquinho mais sufocante, né? Mais estressante, e a gente está cada vez mais atarefado. E tudo isso que eu já citei aqui não favorece em nada num relacionamento externo, né? Sem ser com as pessoas que já estão ali no nosso convívio dentro da nossa casa, que são as pessoas que a gente mais conviveu nos últimos 6, 7 meses, né? E construir um laço profundo no meio dessa pandemia, né? Talvez a gente trouxe à nossa memória a importância, né, de se construir laços mais profundos, né? Bom, para mim existem alguns tipos de amizade, níveis, né, de amizade diferente. E para mim, o que mais faz uma amizade durar é aquela que se adapta à pessoa que a gente se torna no decorrer dos anos, né? Porque eu sou uma quando a Clícia me conheceu e hoje eu sou outra completamente diferente, para honra e glória do Senhor. E
Tem uma frase que eu quero citar aqui para vocês, duas, né? Uma que está em Eclesiastes e uma de uma escola aqui em São Paulo, The School of Life, que é mais ou menos o mote deles, né? Eles tratam sobre amizade, sobre relacionamentos, né? É, digamos assim, uma escola de filosofia que trata profundamente desses assuntos. E eles falaram assim: amizades tendem a ser um ponto de estabilidade em um mundo de constante mudança, né? E Eclesiastes 4:10 fala assim: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Então a gente vê aqui a palavra de Deus dando uma importância para o amigo, como essa frase que eu citei primeiro, como um ponto de estabilidade para a nossa vida, né? Como um ponto, às vezes, até de levantar de uma situação de morte emocional, espiritual, né? Um amigo, ele tem importância não só em momentos felizes, né? Mas em momentos tristes também, momentos que a gente está abalado por alguma coisa que aconteceu na nossa vida. E o nosso Senhor Jesus, ele exalta a amizade, a Clícia vai até falar sobre o termo, né? Filia, né? Que o porquê dessa palavra, e ele cita como exemplo, na sua relação, na relação dele com os discípulos, ele fala assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. E ele acrescenta: ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida por seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu mando. Gente, que grande honra ser chamado de amigo de Deus. Honra e grande responsabilidade, né? Deixa eu ver aqui o que estão falando. Amém, Rô. Glória a Deus. Oi, Tiago. Paz, meu querido. Paz, Suzy. Bem-vindos, meus irmãos queridos. Espero que a live seja edificante para vocês. Manda para os amigos aí, dá coraçãozinho e chama os amigos de vocês também para essa live. Bom, Aristóteles, né, todo mundo conhece, é um filósofo, e ele agrupou os amigos em 3 grupos. Ele falou: existem os amigos de utilidade, que dependem de atividades e projetos em comum para estarem juntos. Existem as amizades baseadas no prazer, que duram enquanto houver esse sentimento na relação. E existem amizades fundamentadas em amar por quem a pessoa é. Quando a gente conhece o outro, né? E a gente também é conhecido por essa pessoa, e a gente se ama exatamente por aquilo que nós somos, né? E Platão, que também é outro filósofo, ele disse o seguinte: a amizade é uma predisposição recíproca, né, de ambas as partes, que torna os dois seres igualmente ciosos. Ciosos é apegados, zelosos um pelo outro, né? Aí ele falou que torna os dois seres, as duas pessoas, né, apegadas e zelosas da felicidade um do outro. Então, assim, eu existo numa amizade não para fazer as minhas vontades, né? Eu estou aqui para ajudar o meu amigo, para me dar para o outro, né? E o rei Salomão, ele escreveu sobre a sabedoria dele, né? Sobre a amizade em Provérbios, e ele falou assim: em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz o irmão. E Aristóteles, ele ainda ousa acrescentar que a amizade, ela é necessária como um meio para atingir a felicidade. E ele fala assim: ninguém escolheria viver sem amigos, mesmo se tivesse todos os outros bens. Então ele colocou a amizade como um bem, né? Como uma riqueza, como algo a ser cultivada, zelada, né? E Deus nos fez seres relacionais, né? E ele disse que era bom que a gente não estivesse só. Hoje, em tempos de redes sociais, a palavra amigo acabou ficando mais frívola, né? Que nem a palavra gratidão. E parece que essa palavra tão linda está perdendo um pouco o verdadeiro significado do que a Bíblia diz ser amizade. Então, tornar-se amigo
de outra pessoa, no verdadeiro sentido, é levar o outro a uma comunhão tão íntima e viva que a vida da pessoa e a nossa estejam unidas em uma só. Olha que coisa linda, gente. É muito mais do que uma companhia agradável, ser amigo, né? Ser amigo não é simplesmente, eu vou chamar aquela pessoa porque ela é agradável e eu gosto da companhia dela. Não é só isso, né? Amigo é muito mais. Amigo, você... Por que hoje é tão difícil, né? Porque hoje as pessoas elas não querem mais se doar, mas a gente vai entrar nesse assunto depois aqui com a Clícia. Tá? E uma amizade genuína, ela não busca nenhum benefício próprio, né? Ela não ama pelo que pode receber, mas pelo que a gente pode dar para o outro, né? O objetivo de um verdadeiro amigo não é ser servido, mas é servir, né? E Jesus, ele falou em Mateus 10:45, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. E Cristo falou para a gente ter em nós o mesmo sentimento que ele teve, né? Então, aqui já para finalizar, eu quero citar uma história do filósofo Sócrates e do amigo dele. Dizem que o Sócrates ele foi homenageado em uma festa e ele recebeu muitos presentes. E teve um amigo dele que chegou na festa, o Ésquilo, nome lindo, né? E ele falou assim, ele era dramaturgo, e ele estava entre os convidados, e ele falou assim para Sócrates, Sócrates, como tantos te deram tantas coisas, só me resta dar-te a mim mesmo. E Sócrates respondeu para ele, se te deres a mim, eu prometo devolver-te a ti mesmo em melhores condições do que te recebi. Não é assim que Cristo faz com a gente, minha irmã? Não é assim? A gente se dá para Ele, a gente se entrega para o nosso Senhor e Ele nos entrega em condições infinitamente superiores ao momento que a gente se entregou para Ele, né? Então, as pessoas, elas desejam hoje ser amigas de artistas, ser amigas dos tiktokers, dos influencers, mas elas não se preocupam em serem amigas de Deus, daquele que é mais importante ser amigo, né? E o livro de Tiago, ele nos alerta sobre o perigo da inimizade contra Deus. E então, Clícia, eu quero te perguntar, minha irmã e minha amiga, existe um princípio bíblico para amizade? Jesus, ele deixou alguma coisa escrita que nos indique que existe um tipo de amizade, um tipo de amigo que a gente tem que ser, segundo o coração dele? E se existe, qualquer um pode ser amigo de Deus, no caso, pegando aí o versículo anterior que foi citado, dá um exemplo para a gente do que é um padrão de amizade bíblica, o que é um exemplo bom de amizade na Bíblia, um exemplo ruim de amizade para os nossos convidados aí. Paz, Dai, paz, querida, bem-vinda. Bem-vinda, Pri. Agora. Aí foram várias perguntas, né, amada? Pode responder, fica à vontade. Então, engraçado você falou que ia ser mais filosófica, né? Foi mais filosófica, mas a palavra pura, né? Palavra de Deus pura. Porque aí várias citações que você fez. Só um minutinho, já que tá falando que tá sem som. Todo mundo tá ouvindo aí? Eu tô ouvindo normal. Tá ouvindo normal? A Michelle perguntou também se você acha que as redes sociais atrapalham nas amizades de hoje. Então, vai colocando as respostas aí dentro da sua fala. Anota para eu não esquecer de responder. Pode deixar. Então, você estava falando sobre princípios, né? Assim, se Deus deixou princípios. A palavra de Deus, ela deixou princípios para a gente ter a nossa vida por completo, né? A nossa vida, para a gente ser humano, né? Para a gente aprender a ser humano, é só a gente ler a Bíblia. Para a gente ser aquilo que Deus quer que o homem e que a mulher seja. Como a gente deve se relacionar até com os animais,
né? A gente tem ali dentro da Bíblia os princípios até com os animais. E entre os seres humanos também, entre amigos, entre cônjuges, entre pai e filho, entre todo tipo de relacionamento, Deus nos deixou. Ali nos princípios, na palavra de Deus, é só a gente ler que a gente vai encontrar os princípios. Mas assim, você direcionando para a amizade, que é o tema de hoje, o princípio principal de tudo, de qualquer relação, como você já falou, Deus ele nos fez o quê? Seres relacionais. Né? Deus ele não criou a gente para viver sozinho, porque se ele tivesse criado, ele teria feito um em cada lugar do mundo e viver sozinho para sempre ever. Mas não é assim. Deus ele nos fez, falou para a gente se multiplicar, para a gente viver em comunhão. Até por isso ele criou a igreja. Ele falou que queria que nós fôssemos um. Então isso é unidade, isso é união, isso é Isso é estarmos lindo juntos. demais. Isso é lindo. Para Então, que a assim, gente fosse um em Deus, através da nossa exatamente. amizade, da comunhão, Ama porque a não existe comunhão. igreja sem amizade, né? Exatamente. Então, assim, Não existe igreja sem comunhão. ele nos fez exatamente assim, não surgiu no nosso coração isso, esse desejo. Ele colocou isso em nós. Então, e o que está por trás o que tem que estar por trás de qualquer tipo de relação humana tem que ser o amor. Seja de pai para filho, de cônjuges, de amigos, tem que ser movido pelo amor, não é pela obrigação. Ninguém tem que fazer nada por obrigação, a gente tem que ser movido pelo amor. Né? Cristo ele nos deu esse exemplo, o Senhor ele nos deu esse exemplo, se no Antigo Testamento já tinha exemplos de amizades maravilhosas, que a gente pode citar, imagina agora na nova aliança, depois que Deus revelou em Cristo o amor dele de forma tão magnífica através de Cristo. Então a gente. A gente não deveria, então, ser exemplo em termos de amizade, os cristãos não deveriam de ser exemplo nessa área, que os nossos laços eles fossem tão forte, que o mundo desejasse ser nosso amigo. Mas o problema é que Por muitas que pessoas isso elas não estão na igreja, acontece? mas elas não são igreja, elas não leem a Bíblia, elas nem conhecem, às vezes. E a gente vai falar sobre isso. O tema é sobre obediência. O que você está tratando nas lives é muito importante, é sobre obediência. E esse é o problema, as pessoas, elas às vezes, elas ouvem. A gente vai falar sobre isso, mas elas não obedecem. Então não adianta você ouvir e se encher de informação se você não vai praticar. Então, não vai praticar, não vai ser exemplo, não vai ter fruto, não vai acontecer nada. Então, assim, a pessoa vai simplesmente adquirir um conhecimento, ou então vai entrar por um ouvido e vai ser pelo outro. Então, não vai gerar frutos. Então, não vai ser exemplo de nada, não vai ser exemplo de amizade, não vai ser exemplo de amor, não vai ser exemplo se não praticar. Então, a partir do momento que a gente Exatamente. obedece, a gente passa a ser exemplo. Se a gente não obedece, não tem como ser exemplo de nada. Esse é o problema, né? Uhum. De muitos, né, de algumas pessoas que estão na igreja, porque estão na igreja, mas não são, né? E esse é o problema. Mas voltando aqui para os princípios, esse é o amor. O amor é o fundamental. A, a, as pessoas que a gente ama, as pessoas que nos amam, são a maior riqueza que a gente tem nas nossas vidas, não são as coisas. As coisas, a gente perde às vezes, a palavra diz que vem e o ladrão rouba, traça, rói, mas são as pessoas, são as pessoas que a gente ama, as pessoas que nos amam, essas são as verdadeiras riquezas que a gente tem, é Deus na nossa vida. Então, o amor e a amizade, ela tá tão ligada que no Antigo Testamento, eu estava pesquisando sobre isso, no Antigo Testamento, a palavra amigo e a palavra amor é descrito pela mesma palavra, é ahab, no Antigo Testamento. Ahab descreve amigo e descreve amor. E no Novo Testamento é a mesma coisa. A palavra que descreve amigo é philos. E que vem de filéu, que é amar. Então, assim, eles estão unidos, eles estão entrelaçados. Não tem como você ter uma amizade se não houver o amor como sustentação dessa amizade. Porque não vai ser uma amizade verdadeira, vai ser uma amizade baseada em coisas como você citou, como
a pessoa ela tá preocupada com o que ela vai conseguir, talvez eu quero ser amigo de uma celebridade porque eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo. Ser Então, amigo para networking, né? Para exatamente, interessado, isso seria amizade? Porque hoje em dia a gente ouve muito, principalmente isso no meio profissional, né? A gente ouve não muito que não essa seja questão do importante, mas networking, né? não que não seja importante Não, falar do você tem que profissional. fazer laços, você tem que criar conexões, fazer Uhum. amigos pensando no que a pessoa no que ela tem. Não que isso seja errado, porque a gente tem que, vamos supor, se eu quero, que nem a palavra fala, para a gente sempre procurar estar junto de pessoas sábias, para a gente andar com os sábios e não com os tolos, né? Porque se a gente andar com os tolos, a gente vai cair numa armadilha, Provérbios fala, né? Das estultícias, né, dos tolos. Então a palavra Uhum. fala para a gente ter uma amizade com propósito, não com interesse, né? Uhum. Não com interesse, mas com propósito, né? Então, assim, se eu sei que Exatamente. aquela pessoa ela é boa em determinada coisa que eu quero melhorar, né? Que eu quero Sim, melhorar. Então, e a a gente partir disso, eu vou entrar em contato. sim, a gente vai falar sobre isso. É algo que a gente precisa ter pessoas que vão nos tornar melhores, mas eu estou falando de pessoas que buscam interesse em crescer de cargo, ganhar alguma coisa. Por exemplo, dá o exemplo do filho pródigo, né? Quando ele saiu da casa do pai, ele estava lá, a parábola fala que ele estava lá cheio da grana, com muito dinheiro, e ele tinha muitos amigos. Mas quando o dinheiro acabou, os amigos sumiram. Que amigos são esses? Então, é uma amizade interesseira. A base é o interesse. Então, esse é um tipo de amizade que é falsa. É uma amizade que não é verdadeira. Não é amizade, na verdade. Né? Eu vou colocar como falsa para se distinguir do verdadeiro amigo, né? Mas a gente sabe que não é amigo, uma pessoa Uhum. assim. Então, assim, a base da nossa amizade, ela tem que ser a pessoa, ela tem que ser o amor, ela tem que ser aquilo que você tem afinidades com a pessoa, você tem uma construção, até porque fazer amigo é trabalhoso. Não do dia para a noite. Você passa por etapas. Exatamente. Você vê, você chega no momento que quando você conhece, é todo mundo maravilhoso. Mas aí você vai conhecendo mais profundamente, você vai conhecendo os defeitos da pessoa. E aí você tem que passar por É essas aí que etapas. começa a etapa da amizade. Exatamente, Aí que chega na você passa por fronteira essas do etapas. colega e do amigo. Essa é a fronteira, quando começam os defeitos. Você está na fronteira. Se você quiser passar a fronteira, você vai entrar na zona da amizade. Existem Porque um defeitos, amigo, e tem defeitos que levam a gente para o precipício, né? Então, não é esse tipo de defeito que a gente. Quando a gente tem que ser sábio e ter discernimento nesse sentido. Se a gente observa algo em alguém e a gente vê esse tipo de coisa, então é para que a gente se afaste. Mas se a gente observa um defeito só, sei lá, a pessoa, às vezes ela é um pouco é questão de temperamento, às vezes ela é um pouco mais explosiva, sabe, coisas assim, ela não tem. A gente tem temperamentos diferentes, né? Então, assim, você passa por isso, você passa por cima, você perdoa, você 70 vezes 7. Então, assim, você é um processo. Eu não estou falando de falta de caráter. Aí você vê os defeitos, dependendo do defeito, você tem que se afastar. Senão, você tem que passar por cima e manter a amizade, senão você não, né, não tem amizade. Vou até falar sobre isso. Por exemplo, um outro princípio que Jesus nos ensina na palavra é que a gente precisa morrer. Tem uma passagem, deixa eu abrir aqui. aí é forte, hein? A gente tem que morrer para ser amigo. Quantos Tem estão dispostos aqui, a morrer para ser um verdadeiro amigo? e Morrer, a Jesus, Clícia vai explicar para vocês o sentido desse morrer. deixa eu procurar. E a questão da fronteira que eu estava querendo falar, vou desenvolver melhor aqui.
Porque o que acontece? Quando a gente faz uma amizade, quando a gente conhece alguém, né, e se torna colega de alguém, tudo é lindo no começo, né? Até que a gente começa a ver os defeitos. A gente costuma falar que o quê? Para você conseguir chegar no nível de amizade, você tem que passar por essa fronteira. Quando chegam os defeitos. Então, aqui, os defeitos apareceram. Você vai ver se você vai querer ficar aqui na zona de coleguismo, sem ter a entrega do que é ser amigo, sem ter o envolvimento, o cultivo do relacionamento, ou se você vai querer passar dessa zona e chegar aqui, ó, na zona da amizade. Por quê? Pode falar. Só para completar isso. Porque, assim, os defeitos, eles têm que ser... As qualidades, é claro, assim como num casamento, as qualidades, elas sempre têm que ser maiores do que o defeito, senão a gente não aguenta ninguém, né? Sim. Senão a gente não aguenta ninguém. Então, os defeitos, eles sempre têm que ser num nível menor do que as qualidades, porque defeito todo mundo vai ter. Tem coisas na Clícia que eu não gosto, tem coisas em mim, né, que ela não gosta. Oi? Defeitos suportáveis, né? Defeitos suportáveis, exatamente. Então, a gente precisa passar dessa fronteira, porque a gente vive numa época, que nem a Michelle perguntou, da questão das redes sociais, para mim atrapalha muito, porque, como eu falei no texto do início, as relações estão muito frívolas, né? Tá tudo muito líquido, tudo se desfazendo na mesma facilidade que elas começaram. Né? E como as pessoas, às vezes, um amigo ele prefere, né? Sensação. Essa questão da rede social gera uma falsa sensação de que a gente está cheio de amigo. Exatamente. 500 seguidores, 500 fãs, 500 pessoas na sua rede social, ou, sei lá, 200 pessoas no seu WhatsApp. Parece que você está cheio de amigo. Então, é uma falsa sensação. Exatamente. Na verdade, quem dessas pessoas, você pode contar, quem dessas pessoas conhece você e você conhece de verdade, profundamente. Exatamente. A maioria é superficial, a maioria. Até você pode agregar alguma coisa para a pessoa pode te agregar alguma coisa, sim, questão de conhecimento, claro. Mas assim, eu digo de amizade, é superficial, é muito raro. Pode surgir um ou outro, como a gente é prova viva disso, né? Mas assim, pode surgir, mas é raro. É raro a gente poder contar com alguém de internet, assim, amigo de internet. É difícil. É raro, mas acontece, mas na nossa época aconteceu mais. A gente pegou o boom, né? O início da nossa geração, a nossa geração ela ainda teve um pouco de moral, mais moral do que hoje, né? A nossa geração foi o finalzinho ali da geração com moral, né? A nossa geração não tem mais moral. Então, os princípios, eles escorreram pelo ralo. Então, uma amizade verdadeira, ela custa a convivência pessoal, custa tempo, paciência, custa intimidade, custa paciência, custa o nosso conforto, né? Porque a amizade é fácil quando todo mundo tá rindo, quando tá tudo bem, né? Quando você não precisa colocar a mão no bolso, quando você não precisa ajoelhar para orar, quando você não precisa sair de madrugada para acudir, né? A amizade custa oração, a amizade custa o amor, né? Então, a amizade é um presente caro. Exatamente isso. É exatamente isso. Caro e tem valor. É exatamente isso. Isso né? é o quê? Não tem preço, tem valor. E isso cai dentro do morrer. A gente precisa morrer. Tem uma passagem em João, eu vou ler aqui, achei a passagem, em João 12, 24, fala, Jesus fala: na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus ele estava falando que a gente precisa morrer para servir a Cristo, né? Para servir a Deus. Lê de novo. Gente, anotem a passagem para vocês estudarem depois. Lê aí de novo. 4. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, assim, para servir a Deus, a gente precisa morrer. Paz, Kelly. Bem-vinda, querida Maceioense. Kelly, paz.
Mas trazendo isso para a amizade, para o tema de hoje, a gente também precisa morrer para a gente conseguir tanto fazer como manter uma amizade hoje em dia. Porque a gente precisa fazer tudo isso que você falou aí. É questão de a gente morre para a nossa própria razão, porque muitas vezes a gente tem que abrir mão da razão em nome do perdão, em nome de vários, né? A gente está ali numa situação, a gente não vai ficar batendo boca, a gente deixa para lá. Muitas vezes a gente perdoa, a gente não vai ficar mantendo uma discussão ou uma briga. Então, assim, são coisas que, pela sua carne, você quer ficar brigando, você quer ficar dona da razão, mas você tem que abrir mão. Então, você acaba morrendo para certas coisas. Então, é um morrer também. Às vezes você, sei lá, tá cansada, tá no momento de que você precisa descansar, mas daí teu amigo precisa de você para vamos orar comigo, vamos sei, precisa para alguma coisa, você se disponibiliza, você estar disponível, né? Então, assim, você precisa morrer, porque senão vai ficar sozinho, não vai ter É amigo. uma ligação. Hoje em dia a ligação é quase um ato de amor, né? E carta, então, nem se fala, né? Carta, então, nem se fala, né? Mas, assim, você acha que... Escrevia carta. Hã? A gente escrevia carta. Olha, a gente escrevia carta, gente. Não escrevia e-mail, não escrevia. A gente escrevia carta. E ela sempre mandava com presente. Eu tinha que mandar com presente também. Mas eu guardo as cartas até hoje. Também as cartas das minhas amigas do colegial. Eu sempre recebi a carta das minhas amigas. Deus, ele sempre me abençoou com boas amizades. Eu me lembro que eu pedia para Deus me aproximar de pessoas que me desse crescimento e que não me levasse para o mau caminho. E Deus, ele sempre honrou a minha oração, mesmo eu não sendo convertida ainda, porque Deus, ele tem princípios, né? E é que nem um casamento. O casamento é um princípio universal. Se você que fez uma aliança com a tua esposa, com teu esposo, e você não for cristão, e você for fiel a essa aliança que foi feita, você vai ser abençoado por Deus. Olha que coisa bela. Deus é a graça comum, né? É como o sol. O sol nasce para o justo e para o injusto, né? E a bênção das alianças, seja numa amizade, seja num casamento, seja entre pais e filhos, Deus, ele abençoou as alianças. Olha que coisa linda. E a amizade, ela é um tipo de aliança, né? Então, como eu citei o versículo aqui de Mateus, que Cristo falou. Esse negócio que você falou do sol nasce para todo mundo, eu estava esses dias. Tá travado aí você. Tá travando aqui você para mim também. Voltou. Melhor Falando agora. sobre o sol para todo mundo, né? Senta o dedo no coraçãozinho, chama os amigos para estar aqui na live com a gente, se tiver sendo edificante para você, chama a galera, tá bom? E não esquece, se quiser fazer alguma pergunta, coloca aqui na caixinha de perguntas, do lado dos comentários, tá certo? Pode falar, querida. Super interessante, falando sobre esse negócio do sol que nasce para todo mundo, realmente nasce para justo, para injusto, nasce para todo mundo. Mas a sombra não, né? A sombra não é gratuita. A sombra a gente tem que fazer alguma coisa, tem que, né, correr, fazer algum tipo de esforço, né? Não vem assim gratuitamente. A gente tem que ou correr para debaixo de uma árvore, ou fazer um telhado, alguma coisa para que a gente tenha sombra. A sombra não é gratuita, né? O sol é. Glória a Deus por isso, né? Então, assim, eu achei interessante. Eu me lembrei disso que eu li esses dias. É bem. Então... Amém. Pode continuar, querida. Então, falando sobre... Não, eu li aqui a passagem de Provérbios e você falou sobre que Jesus falou, né? Amor maior é aquele que o amigo que dá a vida pelos seus amigos, tal. Jesus deu a vida dele física, né? Por nós. Glória a Deus por isso. Mas a gente dá de uma forma figurada, digamos assim, né? No nosso dia a dia também a gente tem que dar a nossa
benefícios, né? Exatamente, exatamente. E isso também agrada ao Senhor. É um princípio que ele nos deixou. Outro princípio também é que a gente fala bastante na Lagoinha sobre ser intencional, né? Sobre ser intencional com tudo. O cristão ele tem que ser intencional e temos que ser intencionais também nas amizades. Né? A gente às vezes a gente não pensa de forma tão ampla, mas nas amizades também. A gente tem como exemplo, a gente vai falar sobre Jonatas Davi mais para frente. Jonatas ele observou Davi. A gente lendo a história lá deles lá no Antigo Testamento, a gente pode notar que Jonatas ele ficou vendo quando Davi foi falar com Saul, com o rei Saul, ele ficou vendo o jeito de Davi, ele viu que Davi era um menino de Deus, era um rapaz diferente, era diferente do seu pai, era um Você tem um homem. versículo aí? Senão eu leio aqui. Tem um versículo? Pode ler, pode ler. Fala assim, 1 Samuel 18:3. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Só que a passagem você vai comentar, né? Sobre que ele estava observando Davi e tal. Sim, Aqui a gente vai começar a falar sobre amizade com propósito, tá? Oi? A gente vai falar sobre amizade com propósito. Então, esse é um tipo de amizade com propósito. Ser intencional. Você não faz amizade de qualquer forma, de qualquer jeito. Primeiro você observa, né, a pessoa. Ele observou o Davi, ele viu que Davi não era só uma pessoa de palavras, né? Tem gente que só fala, mas na atitude não tem atitude, né? Então, assim, ele viu que Davi tinha tanto palavra como atitude, ele agia. E ele viu que Deus era na vida de Davi. E a amizade deles iniciou por causa de Jonatas. Ele foi até Davi. Né? Então, assim, ele foi de forma intencional. Ele viu o cara e ele falou: eu quero ser amigo dele. Porque ele vai ser bênção para mim e eu posso ser bênção para ele também. Como foi? Né? A gente vai ver no desenrolar da história que um foi bênção para a vida do outro. Não, e a palavra fala que eles se amavam com a própria vida. Olha que coisa profunda. A amizade deles era tão profunda que eles se amavam com a própria vida. Eles estavam dispostos a fazer o que Cristo disse, dar a vida um pelo outro, né? Então, a gente precisa chegar nesse nível de amizade até para que ou a palavra fala que quando a gente for quando a gente estiver completamente interligado uns nos outros, a criação vai reconhecer que Cristo é o Filho de Deus. Olha só que coisa profunda. Eu até anotei algumas palavras assim com relação à amizade deles dois, porque são palavras, são termos fortes e que a gente precisa levar isso para a nossa vida como amigo, né? Para gente que a gente seja um amigo assim, né? Uma amiga dessa forma. Isso é no decorrer da história, tá? Do Antigo Testamento, quando passa a história de Jonatas e Davi, em passagens na Bíblia tem falando, por exemplo, forte laço, falando sobre a aliança deles, né? Forte laço. Gente, um forte laço é algo que não se quebra de qualquer forma. Hoje em dia, não há. Deixa eu pegar aqui a passagem. Eclesiastes 4:12. 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Mas uma corda de 3 cordões é difícil de se arrebentar. Então, quando esse terceiro nó é Cristo na nossa amizade, ela não se arrebenta. Exatamente. Então, assim, são palavras muito para a gente realmente refletir, para a gente. É o que eu falo, essa live ela é para a gente conseguir identificar quais são os critérios que a gente está tendo para a gente escolher os nossos amigos, porque existem amigos, a gente vai falar que amigos que levam à ruína e amigos que são bênçãos, né, para as nossas vidas e para que a gente seja bênção, né, para os nossos amigos também. Outro termo que fala aqui, compromisso solene diante do Senhor.
fala sobre amizade. Olha que coisa linda. Lindo Compromisso, demais. compromisso. Hoje em dia, Compromisso ninguém tem compromisso com solene. nada. Compromisso solene diante de Deus. Deus estava com eles. Deus se agradava da amizade deles. Deus usou a amizade deles, como a Mi, né, falou aí, para abençoar gerações. Então, assim, Deus tem propósitos. Então, Deus estava com eles. Então, quando Deus está no negócio, Deus abençoa. Deus, quando algo é feito, né, em nome de Deus, Deus, ele está junto. Outra palavra, aliança. Aliança é o que Deus fez com o homem, né? Deus fez uma aliança com a gente. Então, assim, Exatamente. é algo sério, é algo que não se quebra. É algo que vai para a eternidade, né? Não é algo que é hoje, é amigo hoje, não é amigo amanhã, por besteira. Grande afeto, eles tinham grande afeto, tinham amor, né? Aquilo que a gente estava falando, que o amor é que movia, porque se não fosse, não tinha como, né? Ser uma amizade inabalável, como foi a amizade deles, uma amizade verdadeira, né? Como foi a deles. Então, assim, a amizade deles é linda. É algo realmente, é um exemplo realmente pra O gente. pai dele foi Saul, né? Sim, de Jonatas, né? E olha só, o pai dele quis matar Davi. Então, e Deus, não, olha só, como Deus usa, né? Olha só, gente. E Deus usou Jonatas para livrar a vida de Davi, a amizade deles para livrar Davi, porque ele ia lá ver Naturalmente, o que o que que ele aconteceria? A estava amizade se fazendo. dissolveria, Sim, sim, eu vou né? ler aqui. Como a gente está falando tanto deles, eu vou falar aqui. Tem duas passagens que eu anotei aqui que fala que é um exemplo, né, de amizade verdadeira. Cadê? Tá, não, isso aqui não. Depois tem uma pergunta aqui da Jaque. Aqui. Ela perguntou se existe amizade entre homem e mulher, e o que a gente tem a falar sobre isso, tá? Depois lembrar de respondê-la. Se vocês quiserem fazer pergunta, pessoal, coloca aí na caixinha de perguntas que fica do lado do espaço aqui do comentários, é onde tem uma interrogação. Por favor, porque senão a gente vai esquecer. Pode deixar. Ó, aqui, por exemplo, eu vou ler em 1 Samuel 18, 3 ao 4. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Em outra versão fala, pois se tornara o seu melhor amigo. Ele tirou a capa que estava usando e deu a Davi. Deu também a sua Capa túnica naquela época militar. significava autoridade, né? Deu também a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. E numa outra passagem, logo em seguida, em 1 Samuel 20, 17, fala: novamente, Jonatas fez um juramento de amizade a Davi, pois ele amava Davi como a si mesmo. E em outra versão fala: pois ele havia se tornado o seu amigo leal. Então, assim, Jonatas, ele era quem? Ele era o filho do rei, ele era o príncipe, ele ia ser o rei. Ele que ia ser o rei. Mas o que foi que ele Ele fez? não foi fiel ao pai dele, porque ele sabia que o pai dele estava em erro. Não, e melhor do que isso, mais importante até do que isso, é o fato de que. E ele, assim, em momento algum, ele ficou. Ele ia com o pai dele, né? Ele estava junto com o pai dele, mas ele ajudava Davi. Mas eu digo assim, nessa passagem, o que foi que ele não pensou, pô, eu vou ser, né? Eu sou o cara, vou ser o rei. Não, o que foi que ele pensou? Eu vou ajudar meu pai a pegar Davi, né? Porque ele, né? Exatamente. Não, ele amou Davi. Deus, ele colocou um amor na vida de Jonatas e fez Jonatas entender que a vontade de Deus não era que ele fosse, mas que Davi fosse o rei. Então, assim, ele tirou, a palavra fala que ele tirou a túnica, tirou a espada, o arco, o cinto. Ele estava ali demonstrando em atitude, não só em palavras, que isso não tá, que ele não ambicionava aquilo que não era dele, aquilo que era de Davi. Ele não queria aquilo que era de Davi, de Deus para Davi. Porque assim, a gente não tem que querer o que é do outro.
o que é do outro é do outro. Então, assim, mesmo que fosse no normal, que ele fosse seu rei, Deus ele faz o que ele quer. Deus ali ele mudou a história, porque o normal não era Davi. Davi, quem era Davi para ser rei? Então, assim, não era isso o normal ali, mas foi Davi. Então, assim, ele reconheceu e ele obedeceu à voz de Deus. E ele estava dizendo: a nossa amizade está acima desse cargo, acima disso. Isso não está Sim, acima da nossa amizade. vai Aham. cair, pessoal. Aí a gente volta, tá bom? Eu vou salvar a live.